Irmãos, essa é a parte 3 do vídeo. E só para não ficar assim, não ficar um buraco no vídeo, eu falei no começo do vídeo que eu iria falar sobre os 5 fatos e acabei que entrei em vários assuntos relacionados ao tema principal e não falei dos 5 fatos sobre as 2 testemunhas. Eu vou falar para vocês, tá bom? Para eu subir esse vídeo hoje mesmo e vocês hoje mesmo ficarem com essas coisas na mente e amanhã eu vou recapitular a ideia. Vou fazer então mais 2 vídeos, tá? Ao todo serão 5 vídeos. Eu vou fazer esse vídeo assim, de maneira simples, rápida, sem edição, e mais para frente a gente entra num estudo muito mais aprofundado. Aliás, eu já falei disso no canal, só que aconteceram várias coisas na minha vida, no meu contexto de vida, pelas minhas decisões erradas, que eu tive que apagar vários vídeos onde eu falava das 2 testemunhas do templo de Ezequiel, tive que apagar. Não me arrependo de ter apagado, mas arrependo de ter gravado com certas pessoas. Removi e vou refazê-los, tá bom? Então vamos lá, 5 fatos sobre as 2 testemunhas, os 2 profetas do Senhor que estarão em Jerusalém. 1. Eu vou contar assim porque é a mania japonesa, tá? Japonês conta assim. 1. Você tem que saber quem são as 2 testemunhas, os 2 profetas. 2. O que eles profetizam? 3. Na verdade são 5 ou 6 fatos, tá? 3. Por quanto tempo eles profetizam? Por quanto tempo verdadeiramente eles profetizam? 4. Por quanto tempo verdadeiramente eles ficam mortos? 5. Quando que eles ressuscitam? Então são 5 fatos. Na verdade tem mais, só que nesse vídeo são 5 fatos. Recapitulando e acrescentando. 1. Quem são eles? Por que é importante isso? Porque tem pessoas que leem a descrição do Apocalipse 11 e por mais que elas não tenham uma visão panorâmica do assunto, não consigam conectar o Apocalipse 11 com o restante dos profetas, porque é necessário fazer, as pessoas colocam ali como Moisés e Enoque. A descrição está para Moisés e Elias, quer dizer, Elias e Enoque. A descrição ali está para Moisés e Elias e as pessoas retiram Moisés e colocam Elias e Enoque. Está falando que as 2 testemunhas têm poder de converter as águas em sangue. E depois, o segmento do Apocalipse 11 e 12, você vê o contexto do Êxodo revivido. A esposa indo para o deserto com as 2 asas da grande águia, o dragão soltando rio da sua boca para tentar arrebatar a esposa. Tudo isso está em Êxodo 15, na verdade, o Êxodo todo, né? Mas ali em Êxodo 15, 16, 17, 18, 19, quando Deus fala, reúne o povo ali ao 3º dia, todo Israel, antes do casamento, né? E fala assim, olha, vocês podem ver como eu vos trouxe com as asas da grande águia e vos trouxe até mim. Então, preparai-vos para o 3º dia, que seria um casamento, né? Deus ia dar a sua lei para o povo. Então, essas coisas estão acontecendo de novo em Apocalipse. E não é o caso que Deus deu um salto da Torá para o Apocalipse. Nos profetas, Deus avisa que ele iria fazer os sinais do Egito novamente. Ele avisa que ele iria abrir o mar novamente. Isaías 11, ele fala que ele vai abrir o mar como ele abriu na terra do Egito. Miqueias 7, ele fala que ele vai voltar a fazer os sinais como ele fez na terra do Egito. Amós, capítulo 4 ou 5, Deus fala, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, que ele fez aquelas pragas no Egito e ele voltará a fazer. E tem mais profetas que Deus fala isso, eu lembrei desses aqui agora. Então, a descrição ali realmente está para Moisés, não é? Mas retiram Moisés e colocam Elias, retiram Moisés e colocam Enoque. Por quê? Porque querem interpretar o Apocalipse da sua própria cabeça, dizendo, poxa, os 2 não morreram. Então eles têm que vir para morrer e se cumprir o que o escritor de Hebreus disse. Olha a confusão, que todo homem é dado a morrer uma vez, e depois disso o juízo. Olha a confusão. Então quer dizer que Deus não pode transformar pessoas, transfigurar elas vivas e arrebatar? Então Paulo errou?
quando ele diz que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos? Dormir é dormir em Cristo, é uma morte, mas uma morte em Cristo. Então Paulo errou? Então olha a confusão. Então, aí você tem que olhar as linhas. Tem a linha literalista, tem a linha espiritualista e tem a linha que pega um pouquinho das duas. Essa é a que eu sigo. Não somente a literalista, não somente a espiritualista, mas aquela linha que vai discernindo a profecia e vendo se tem alguma referência com os profetas. Se tiver, e aí não, você não pode ficar dependendo só do rodapé da Bíblia. Às vezes o rodapé da Bíblia não vai te dar referência. Você vai ter que lembrar com a mente. E somar os contextos, fazer intertexto. E aí assim você vai tentar distinguir quando que ali a parte é literal e quanto que é espiritual. E eu vou falar isso para vocês amanhã. Então é necessário você saber quem são elas. Segundo, o que elas profetizam. Se você não souber isso, qualquer pessoa que for em Jerusalém profetizando arrependimento, vocês vão ficar confusos. Tem que saber o que elas profetizam. Não é? Esse é o ponto 2, não é? Terceiro, por quanto tempo elas profetizam? Porque 1260 dias são 1260 dias, são 3 anos e meio. Mas tem vertentes que falam que 1260 dias são 1260 anos. Por quê? Porque é espiritual. Bom, realmente não se lembraram das profecias de Daniel. Tá vendo como tem que se lembrar? Em Apocalipse 11, você vai ter referências para Daniel capítulo 7, não, principalmente 8 e Daniel 9. Mas também vamos nos lembrar de Daniel 7, por causa da besta que se levanta do abismo e faz guerra contra elas. E isso está sendo explicado em Apocalipse 13, certo? Então você tem que saber quem que são elas. Pelo menos você teria que entender que é Moisés e Elias, pelo menos. Mas a profecia não está falando só disso. A profecia ela é muito mais profunda, ela é muito mais ampla, muito mais extraordinária, de maneira que você está incluso nessa profecia, se é que você está comendo o livro. Porque não foi apenas João, no Apocalipse foi João que comeu o livro, certo? Sim, mas não se esqueça que Ezequiel também comeu esse livro. E o ato deles comerem um livro escrito por dentro e por fora para depois profetizarem, reflete o que a igreja tem que fazer, o que as testemunhas têm que fazer. Então, de fato, aquelas duas testemunhas, o assunto não nasceu ali em Apocalipse 11. Entendeu? Então, o quarto ponto, você tem que compreender, agora está ficando escuro, né? Agora está na hora de fechar o vídeo. Você tem que compreender por que elas ficam mortas por 3 dias e meio. Será que são 3 dias e meio literais? Se 1260 dias for literal, significa que os 3 dias e meio tem que ser literal? Isso não é uma regra. Você vai ter que tentar lembrar de profecias e se fazer perguntas. E perguntas lógicas. Por que não 3 dias? Por que não 4? 3 dias e meio. Isso está falando de 2 tempos e meio. Entendeu? Tudo isso tem que ser levado em conta. Mais um ponto aqui. Foi o terceiro, né? Quem são elas? 2. O que elas profetizam? 3. Por quanto tempo elas profetizam? 4. Por quanto tempo elas ficam mortas? 5. Quando que elas ressuscitam? Se você entender que depois de 3 dias e meio literais, elas ressuscitam, então elas vão ressuscitar antes de tocar a última trombeta, antes da ressurreição verdadeira da igreja. Fora que tem gente que interpreta que a igreja já ressuscitou 3 anos e meio antes. Sendo assim, a igreja ressuscita no início da última semana, 3 anos e meio, com mais 3 dias e meio depois, ressuscitam os 2 profetas, e 3 anos e meio depois, ressuscitam os restantes. Porque tem pessoas que vão ficar vivas, né? Não vai morrer o mundo inteiro. Nações vão restar. Então isso dentro da linha pré-tribulacionista gera um grande conflito de profecias. Só que muitos deles não estão aptos para revisar e fazer as perguntas. Assim, está bloqueado na mente de muitos deles. Então eles interpretam tudo literal. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Por acaso, você pode interpretar literalmente, tudo literal, o Apocalipse 12 e 13?
Não pode, né? Porque você sabe que um dragão de 7 cabeças e 10 chifres está fazendo uma conexão com a besta de 7 cabeças e 10 chifres do Apocalipse 13. Eu já expliquei com precisão o porquê que o Senhor faz essa conexão. E essa conexão está nos levando diretamente para Daniel. Ou seja, para você interpretar o Apocalipse capítulo 12 e 13, você precisa de fazer conexões com os profetas. Não tem como. Por que só o Apocalipse 11 iria ficar isento dessa regra? O Apocalipse 11 já está falando do santuário de Deus, de uma profanação, de uma justificação, já está falando de 2 testemunhas, está nos fazendo lembrar de Moisés e Elias, só que o assunto de 2 testemunhas não aparece pela primeira vez no Apocalipse. Deus já chama as 2 casas de Israel de testemunhas, duas de testemunhas nos profetas. O próprio Apocalipse 11 está nos fazendo conexões com Daniel, com Zacarias. Por que Zacarias? Porque lá fala, se eu não me engano, da 4ª visão do profeta Zacarias. Da menorá, dos 2 candeeiros, das 2 oliveiras. E o Apocalipse 11 está fazendo uma conexão íntima com o Apocalipse 1, o mistério das 7 igrejas. Tudo isso está desapercebido, desconexo na linha pré-tribulacionista, que segue uma parte mais literalista das coisas. Por um lado, é bom você interpretar as coisas de maneira literais. Eu vou falar sobre isso também, né? O que é literal e espiritual. Eu vou falar isso com precisão para vocês. Por um lado é bom, mas chega no Apocalipse 11, olha a problemática que nós temos. Ou seja, o Apocalipse 11 está te fazendo conexões com outros profetas, sim. Basta você querer fazer as conexões. Acontece que ao fazer as conexões, aquela visão de ser arrebatado antes, o bonitinho de Deus, que vai na frente dos profetas, que fica lá no céu, olhando a igreja sofrer na terra, ceando enquanto os outros morrem, começa a falhar. Isso começa a ficar desconexo. Então eles preferem abandonar toda a coerência de interpretação profética para darem fundamentações erradas à linha pré. Entendeu? Tá vendo como esse assunto é amplo? Tá vendo como esse assunto exige estudo? E cada vez, presta atenção, cada vez que uma presepada dessa acontece, ou seja, pessoas se passando por profetas, vem pessoas falando que o nome agora é Yahweh, Yahusha, e quem falou Jesus está profanando porque Jesus é o nome de um porco, ou seja, você não vai ser salvo porque você está invocando a salvação no nome de um porco. Cada vez que acontece isso no meio do povo, por um lado, vem uma proliferação de joio, de falsos profetas, pessoas com os corações malignos, destreinadas em tudo que é justiça, longe de profecias, começam a se ajuntar, tudo num grupo. Por um lado acontece isso, mas por outro lado, o povo que tem zelo da palavra e que o coração ferve para ensinar a justiça, eles começam a se ajuntar, se agrupar para ensinar as verdades. Então, analisando por essa ótica, é bom que aconteça isso. Porque agora as pessoas então vão começar a revisar o Apocalipse 11. Você está vendo o que Deus está fazendo? É Deus que permite isso, irmãos. No profeta Jeremias, para o profeta Jeremias, o Senhor fala: quando um profeta profetizar mentiras no meu nome, saiba que fui eu que enganei esse profeta e eu que enviei ele para profetizar para o povo. Olha, esse assunto é muito complexo, mas está escrito. E baseado nisso, Paulo escreve um pedaço de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, eu quero criar aqui mais uma conexão com o recente evento que aconteceu com a imagem da besta, aspas, com a imagem da besta lá com a estátua da ONU. Eu já falei sobre isso, lembra dos meus vídeos? Vê quantas pessoas Deus fez elas revisarem a profecia por causa desse evento? A mesma coisa com isso. Uma hora Deus fez com o Apocalipse 13 e agora Deus está fazendo com o Apocalipse 11. Entendeu, irmãos? Abra os olhos, tá? Amanhã eu vou continuar esse assunto, vou precisar recapitular alguns pontos, mas fica aí com a mensagem, tá? Deus te abençoe. Fiquem na paz, irmãos.